Olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Aqui é Fausto Carvalho, médico pediatra, escritor, autor do livro Pai Sem Sacrifício. Nós estamos numa maratona de 42 episódios, 42 pequenas lives. A primeira durou 15 minutos, as demais estão durando em torno de 10 minutos. E nós estamos aqui sempre às 13h30 ao vivo no Instagram e na sequência no Facebook. Você pode acompanhar nos Fausto F. Carvalho no Instagram, Fausto Carvalho no Facebook e também pela página Famílias Excelentes no Facebook. Página essa disponibilizada pela nossa editora Espaço Palavra. Dá um alô para quem está chegando aí, a Aline, a Juliano, Danilo, Eduarda, o Rafael, Vandenilza, boa tarde, tudo bem, amiga? Estamos nessa expectativa de trazer uma palavra de esperança. Sabemos que o coronavírus está aí, essa pandemia mudou muita coisa e a gente tem um número de quase 500 mil pessoas no país já infectadas, né, alcançando praticamente 30 mil mortos, 30 mil famílias enlutadas, e nesse momento de dor, de tristeza, veio ao meu coração, né, através de uma sugestão da Juliana, até, da minha esposa, de nós pensarmos em alguma coisa bíblica para dar esperança. E me veio ao coração o livro de Jó, que é uma das histórias mais antigas da Bíblia, e nós estamos falando cada dia de um capítulo. Hoje, no 7º episódio, vamos falar do capítulo 7, do 7º capítulo, no verso 11. A expressão que Jó usa, um desabafo de Jó, dizendo assim: "Por isso não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei. Na amargura da minha alma farei as minhas queixas." E eu gostaria de pensar com você sobre a importância de nós desabafarmos, de nós termos um momento de desabafo, a necessidade e a importância de termos desabafos. Como médico, 21 anos, quase 22 anos de estrada, a gente aprende na faculdade e depois na prática também que boa parte das doenças são causadas por problemas emocionais, por problemas relacionados à nossa mente, à nossa alma, à dor que tem, às vezes, da nossa angústia de existir. Nós temos tantas dúvidas, tantos dilemas, tantos problemas, e não é fácil conviver com tudo isso. Nem sempre, às vezes o semblante está calmo, mas por dentro da gente a gente está um turbilhão de emoções. E a gente sabe que no momento desse de pandemia, vem muito forte ao coração as nossas limitações. A questão da morte, a vida muito finita, muito curta, a gente percebe isso, a gente não consegue proteger os nossos familiares, os nossos amigos, a gente não tem esse poder de proteção, a gente quer ter uma vida eterna com eles, mas não consegue. E a gente se vê, muitas vezes, aflito. E muitas pessoas têm dores físicas e dores emocionais. E boa parte das pessoas que têm dores, principalmente dores crônicas, quantas vezes isso não está relacionado ao seu emocional? Quantas pessoas estão, às vezes, acamadas, às vezes em leito, às vezes uma dificuldade muito grande, uma dor que não passa, e no fundo disso, não que não sinta a dor, a gente sempre tem que acreditar, e como pediatra a gente aprende isso, quando a criança fala que está com dor, você tem que acreditar, mas quantas vezes não tem uma situação emocional por trás? Quantas vezes a criança não chega no consultório, por exemplo, com uma dor abdominal, mas na verdade ela está sentindo dor porque ela vivenciou uma briga dos pais? Quantas vezes nós adultos temos dores relacionadas à falta de perdão, relacionadas à falta de compreensão, a uma dificuldade de perdoar alguém do nosso passado, a dificuldade de perdoar às vezes os nossos pais, de um relacionamento olho no olho, e a gente tem essa dificuldade. E é interessante que Jó, aquele homem que tinha tudo, que era o homem mais rico da sua época, perdeu os seus 10 filhos, perdeu tudo que tinha, a sua esposa fala para ele amaldiçoar a Deus e morrer, enfim, provavelmente tinha perdido o amor da sua esposa. Ele, nessa situação tão crítica, ele fala: eu não vou me calar, eu vou desabafar. E isso mostra a importância da gente colocar para fora aquilo que a gente tem. Claro que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, o jeito com que se fala, mas é necessário, a gente precisa ter momentos de desabafo.
Quantas pessoas, por exemplo, têm dificuldades respiratórias e, na verdade, elas estão sufocadas com problemas? Quantas vezes a pessoa tem uma dor no estômago, alguma coisa, mas porque ela engole tanto sapo, ela não consegue digerir as coisas que ela tem vivenciado? Quantas vezes uma pessoa sente no corpo dores que são da alma, são de origem psíquica, são dos relacionamentos? E aí a questão do perdão, do ressignificar as coisas, é muito importante. E é interessante que Jó, perdendo seus 10 filhos, perdendo tudo que tinha, ele, com seus 3 amigos que vieram de longe ali, apesar de um momento de silêncio inicial, e eles começam a falar alguma coisa, Jó tem esse momento, e no capítulo 7 ele fala, eu preciso desabafar, eu tenho que ter esse momento de desabafo. E eu gostaria de convidar você a pensar nisso. A necessidade de você desabafar, de colocar para fora os seus sentimentos, de colocar de maneira ali importante para quem você se relaciona. Às vezes não dá para você falar com a pessoa porque ela já morreu ou porque ela não está mais presente, mas é importante desabafar. Um abraço a Sheila, a Jéssica, que estão chegando, Vandenilson, obrigado, Cristiane, Viviane, Salma. Isso é importantíssimo, a gente ouvir e falar. Falar faz bem, falar é terapêutico. Né? O Freud descobriu a psicanálise justamente pela fala. Ele viu que aquilo que se fazia pela hipnose, dá para se descobrir muito do que tem do inconsciente, daquilo que tem de dentro, pela fala. E falar é importante. E às vezes a gente precisa falar com a pessoa que a gente tem um problema, às vezes a necessidade de falar com alguém, algum pastor, algum padre, algum conselheiro religioso que você tenha, né, de referência, ou às vezes com o próprio Deus. Quantas vezes é tão importante desabafar para Deus? Isso tira peso da alma. E o segundo aspecto que eu gostaria de pensar com você também é a importância da gente escutar. Aqueles amigos tinham viajado de longe, tinham chorado com Jó, tinham sofrido com ele, estavam tristes com ele e estavam colocando coisas para animar Jó. Mas Jó estava tão decepcionado que no capítulo 6 ele chega, ele está tão desanimado com seus amigos que ele fala assim, vocês poderiam rifar um órfão, vocês poderiam vender o melhor amigo numa rifa. Ele fala assim, vocês venderiam até a própria mãe, vocês não estão dignos de nada. A dor dele é tão intensa que ele tem dificuldade de reconhecer a importância dos amigos, mas, ao mesmo tempo, ele tem no espaço com os amigos um lugar de desabafo. E, às vezes, para a gente é difícil ouvir as pessoas, porque no desabafo, às vezes, as pessoas são agressivas, às vezes falam de maneira mais dura, às vezes falam palavras que não são muito agradáveis. Mas é importante que a gente tenha um olhar não de julgamento, mas de acolhimento, um olhar de deixar a pessoa falar, de deixar a pessoa colocar para fora, de deixar a pessoa externar os seus sentimentos, entender que aquilo não é contra a gente, mas é uma necessidade da pessoa colocar isso para fora. Então, pense nisso, pense em desabafar, colocar para fora as suas necessidades e também em ser um bom ouvinte, aquele que acolhe, aquele que desabafa, que não julga, mas que está apto a receber as palavras, os sentimentos, as angústias. Como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, chorar com os que choram. A gente precisa se alegrar com quem se alegra, mas também chorar com os que choram. Quanto disso é terapêutico, quanto isso faz bem para a alma. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, sobre a importância do desabafo e a necessidade de nós sermos esses agentes de desabafo para outras pessoas também. Se isso fez sentido para você, se você acha que foi importante, compartilhe via Instagram, via Facebook, fique à vontade, compartilhe esse vídeo e esteja conosco. Nós estamos no 7º dos 42 episódios. Todos os dias, às 13h30, aqui estamos ao vivo falando com vocês. Que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos.